Boa tarde, companheiros e companheiras. A FIT Metal traz mais uma live da série em comemoração aos 10 anos da FIT Metal. E o tema que a gente vai abordar hoje é o mundo do trabalho na China e suas lições para o Brasil. É um tema que, para o movimento sindical, é bem interessante, tendo em vista que há pelo menos 2, no máximo 3 décadas atrás, dificilmente a gente ouvia falar da revolução na China, né, da forma do crescimento e da potência desse grande país asiático. Para trazer a discussão e fazer o debate, a gente vai contar com a participação do Elias Jabor, doutor em Geografia, professor e autor de 4 livros sobre a China. E também do Milton Pomar, que é geógrafo, professor e consultor de relações internacionais China-Brasil. Nós vamos contar também com a participação dos dirigentes da FIT Metal, Marcelino da Rocha, nosso presidente, Marcelo Toledo e Raimunda Leone. Eu vou chamar já de imediato o nosso presidente, Marcelino, para fazer uma saudação e iniciarmos os trabalhos. Marcelino. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Um prazer grande revê-los à distância e contar nessa série comemorativa dos 10 anos da FIT Metal com figuras ilustres como Elias, camarada de direção nacional do PCdoB, doutor, estudioso do mundo da China, e o Milton Pomar. Sejam bem-vindos a esse meio operário que, a partir do debate apresentado por vocês, vai nos propiciar um conhecimento ainda maior e num momento que eu acho que tem sido de grandes desafios para os estudiosos da China, porque absurdamente a gente vê no Brasil as manifestações, pouquíssimas, aliás, e cada vez mais diminutas, de bolsonaristas, anticomunistas e, tragicamente, com a bandeira dos Estados Unidos envolta no pescoço. Então, devem os pesquisadores, os doutores, os profundos conhecedores do mundo chinês, né, se assustarem ainda mais com esse tipo de situação que vive o Brasil hoje. Mas, enfim, nós, da FIT Metal, comemorando esses 10 anos, nós temos promovido essas lives e essa, com certeza, será uma live de grande valia nesse processo comemorativo da fundação da nossa federação. É uma federação filiada à CTB, é uma federação que conta com metalúrgicos de vários estados, é uma federação que incorpora a luta do Brasil metalúrgico pelo processo de reindustrialização, é uma federação que está em defesa permanente da democracia, em defesa das instituições, em defesa do emprego e em defesa da reindustrialização tão necessária para o nosso país. Então, sejam muito bem-vindas todas as
companheiras, sejam bem-vindos companheiros de vários sindicatos, de várias categorias diferenciadas, e sejam bem-vindos os nossos palestrantes, tanto Elias como o Milton. Fiquem à vontade, a vez é de vocês, e a gente espera aproveitar enormemente essa apresentação. Um grande abraço. Obrigado, Marcelino. De imediato, eu vou passar a palavra ao geógrafo e professor Milton Pomar, para que possa já começar a colocar aí na pauta essa nossa discussão. Professor. Bom, boa tarde. Espero que todos estejam ouvindo bem. Esse convite da CTB, da Federação dos Metalúrgicos, achei muito importante, porque a gente discute pouco o mundo do trabalho na China, né? Normalmente, a China é alvo de estudos sobre a questão econômica, sobre a questão empresarial, comércio, enfim, N aspectos, e esse lado do mundo do trabalho ele é pouco estudado, pelo menos aqui no Brasil, né? Em outros países, talvez se estude mais. E tem uma questão que eu quero começar essa apresentação já colocando o guizo no gato, que é a questão central quando a gente discute China, socialismo na China, o socialismo chinês, quando a gente quer entender as contradições que a China nos oferece. Quer dizer, há toda uma campanha contra a China, há todo um preconceito contra a China, e a questão central para a gente começar essa nossa live sobre o mundo do trabalho na China é o papel do Estado. Existe capitalismo na China? Existe. A China é capitalista? É também. A China é socialista? É também. Ela não se enquadra nas caixinhas que a gente está acostumado. E aí é importante para a gente começar a tentar entender esse enigma que é a China. E aí eu queria até aproveitar para fazer um esclarecimento, quando brincaram com a questão do meu nome. O meu nome é Vladimir Milton Pomar. Eu assino, desde 1982, artigos em jornais e revistas apenas como Milton Pomar, porque o meu pai, Vladimir Pomar, é uma pessoa que estuda a China, obviamente tem muito mais tempo que eu, que tem vários livros publicados, e isso gera uma confusão razoável, né? Mas, em 87, meu pai publicou um livro chamado Enigma Chinês, Capitalismo ou Socialismo. E esse título, ele hoje está mais atual do que nunca, porque muita gente, para tentar explicar o sucesso da China, diz que a China é capitalista, por isso que ela foi tão bem sucedida. E nós, socialistas, em vez da gente estudar a China para poder usar melhor esse exemplo que a China representa para o mundo, lembrando que a China é 20% de quase tudo no mundo, população, indústria, o que vocês imaginarem, energia eólica, energia solar, normalmente quase tudo é 20%. Comércio exterior ainda não chegou lá, dá em 13%, 14%. Mas é importante a gente entender isso, quer dizer, se você quer compreender um pouco o que ocorre na China, você tem que ter como critério analisar qual é o papel do Estado na China. E, no caso, o Estado chinês, ele é focado em desenvolvimento econômico. Quer dizer, desde 1980, pelo menos, você tem o Estado chinês promovendo intensamente o desenvolvimento econômico na China. Não é à toa que, nos últimos 30 e poucos anos, a China teve um crescimento médio de 9% ao ano do PIB, crescimento médio de 9% por mais de 30 anos. Então, isso gerou um crescimento enorme da oferta de trabalho, isso gerou um aumento anual dos valores de salários, do poder aquisitivo da população. Aumentar tanto a massa salarial,
aumentar tanto a população economicamente ativa e o mercado consumidor, que ela fez o que se chama na economia de círculo virtuoso da economia, né? Quer dizer, você tem o Estado promovendo intensamente o desenvolvimento econômico, através de investimentos em grandes obras, através de investimento em todos os setores da economia, através do estímulo à migração rural-urbano. A China, nesses 40 anos, saíram da área rural para a área urbana mais de 500 milhões de pessoas, e devem sair mais 300 milhões até 2050, segundo a ONU, né, a área de população da ONU. Então, assim, a gente, quando pensa no papel do Estado, a gente tem, no caso chinês, um Estado que, primeiro, planeja. Então, você tem os planos quinquenais, não só nacionais, como você tem os planos quinquenais setoriais. É um Estado que tem, além do plano quinquenal e dos planos quinquenais, ele tem assim, um compromisso muito sério com a redução da pobreza, com acabar com a pobreza. E isso é uma coisa que não existe no mundo, né? Quer dizer, um país que se empenha seriamente, enquanto país, enquanto Estado, em acabar com a pobreza. Segundo os dados que foram divulgados esse ano, é provável que agora, em 2020, a China consiga praticamente zerar a pobreza extrema no país. E isso, se vocês pegarem nesses 40 anos, nós estamos falando de mais de 600 milhões de pessoas. Das 650, quase 700 milhões de pessoas que saíram da pobreza e entraram na economia real. Ou seja, essas pessoas entraram na economia real não apenas para consumir, mas principalmente para trabalhar. Então, a população economicamente ativa na China, ela é uma coisa assim fantástica. Quer dizer, quando a gente vê, porque o desemprego na China é 5%, mas esse é o desemprego urbano. Eles trabalham com os dados de desemprego urbano. Na área rural, você não tem desemprego. Por quê? Porque foi feita a reforma agrária, então as pessoas têm acesso à terra, a possibilidade de produzir. Você tem cada vez menos gente na área rural, quer dizer, não há um excesso de gente, quer dizer, você tem uma situação na China que a gente, teoricamente, trabalha a questão do exército de reserva, né? Você não tem um exército de reserva na China. Quer dizer, você tem praticamente o pleno emprego há muito tempo. E isso favorece o trabalhador. Eu trabalho com a China desde 97 e dou palestras e cursos sobre a China aqui no Brasil, e sempre as pessoas dizendo, mas na China tem trabalho escravo, mas na China o pessoal ganha uma miséria, eles conseguem vender produto barato porque os trabalhadores ganham muito pouco. Mas eu vivi na China, eu fui muitas vezes à China, eu morei na China, eu rodei a China toda, e eu não vi esse salário tão pouco assim que o pessoal dizia, né? E aí você começa a pesquisar e descobre que é o contrário. Se vocês pegarem a publicação da Organização Internacional do Trabalho, chama Informe Mundial de Salários, 2018-2019, está lá no site da Organização Internacional do Trabalho. Vocês vão ver que a China não apenas aumentou os salários ano a ano, como ela foi responsável pelo aumento mundial de salários. Foi graças à China que o índice de salários mundial aumentou um pouco mais de 1% ano a ano. Quer dizer, o peso que a China tem na população economicamente ativa mundial é tão grande, e o aumento real de salários que ocorreu nesse período também foi tão grande, que ela consegue impactar o mundo. Ela puxa para cima as médias mundiais de salários, as médias mundiais de vários outros indicadores. E na questão da pobreza, foi graças à redução da pobreza na China que diminuiu a pobreza no mundo. Então, quando a gente volta à questão salarial, eu vou contar um episódio aqui curioso. Eu fui a convite, uma vez, em 2008, para a China, a convite da revista Exame. Eles convidaram várias pessoas, eu não sei por que cargas d'água que eu fui convidado, mas é aquela história de graça, né? Aí lá fui eu para a China, a convite da revista Exame, em 2008. E eu participei, isso deve ter sido agosto, setembro de 2008, e eu participei de um evento organizado pela revista Exame, em Xangai, que era um evento com advogados
brasileiros que trabalhavam em escritórios chineses ou escritórios brasileiros, mas que atendiam empresas brasileiras na China, e eles estavam em pânico por causa da nova legislação trabalhista que tinha sido aprovada e que era mais rigorosa do que a brasileira. Ela protegia mais os trabalhadores do que a legislação brasileira. Então, você vê que coisa doida. Os advogados brasileiros que prestavam serviço para empresas brasileiras na China, eles estavam apavorados porque a legislação que tinha sido aprovada era mais rigorosa do que a legislação brasileira. Quer dizer, todo aquele discurso de trabalho escravo, de condições degradantes, de que o pessoal trabalha não sei o quê, quer dizer, aí, de repente, você vê que, olha, não é assim. Você tem uma legislação, a China é filiada à Organização Internacional do Trabalho, a China tem uma legislação trabalhista bastante protecionista, digamos, né? Em que o cuidado com o trabalhador é maior do que aqui no Brasil, e agora com a mudança que houve no Brasil, para pior, né? A mudança que nós tivemos nos últimos anos foi para pior. Então, na China, a situação é melhor ainda, a diferença é maior. E aí eu acho que é interessante voltar nessa questão do papel do Estado. Então, o Estado protege o trabalhador, o Estado regula, o Estado fiscaliza, o Estado reduz a pobreza e o Estado promove o desenvolvimento econômico. E nessa questão da promoção do desenvolvimento econômico, a gente tem uma situação que a gente precisa, no caso, para poder ter uma noção do que eu estou falando, nós temos na China cerca de 8 vezes, a população economicamente ativa na China é 8 vezes maior do que a brasileira, né? Então, vocês imaginem a dimensão do que eu estou falando. Estou falando de mais de 800 milhões de pessoas que estão no mundo do trabalho na China. E são pessoas que têm emprego, e porque existe muito emprego, elas conseguem ter um salário maior. E esse é um aspecto importante. Nos últimos 20 anos, que é o período, 23 anos, que é o período que eu acompanho de perto a China, houve um aumento real de salários impressionante. Os profissionais qualificados, a mão de obra qualificada, ela ficou cada vez mais cara. Em alguns casos, até salários proibitivos para muitas empresas. Isso eu vivenciei lá na China. Determinadas profissões, determinadas atividades foram ficando muito caras. O salário de peão da indústria, como a gente diz, né, o chão de fábrica, ele aumentou tanto que está ocorrendo um fenômeno na China, que é a migração de indústrias de mão de obra intensiva, que nos anos 90 foram um grande boom do capitalismo na China. Essas empresas de mão de obra intensiva estão migrando para outros países do Sudeste Asiático, estão deixando de atuar na China, justamente porque os salários, que até então eram o grande diferencial, ficaram muito caros. Existe uma instituição na Inglaterra chamada Euromonitor, que publicou agora há uns 3 anos, 4 anos, um estudo comparativo dos salários na indústria, salário hora. E nesse estudo é chocante a gente ver que, enquanto na China a média aumentou mais do que no resto do mundo, comparando com outros países, Argentina, México, Brasil, o Brasil diminuiu o salário médio. Então, não só o da China aumentou, como o do Brasil diminuiu no mesmo período. Então, a gente tem uma situação em que o salário hora na indústria na China é mais alto do que no Brasil. E essa novidade, ela foi pouco divulgada pelo movimento sindical brasileiro, ela foi pouco utilizada. E ela é uma novidade muito importante, porque desmonta um discurso não só do empresariado brasileiro, mas inclusive dos intelectuais, dos neoliberais que adoram falar de produtividade, quando eles querem comparar a produtividade e dizer que no salário no Brasil não pode aumentar, porque a produtividade no Brasil é baixa. Mas aí você descobre que o problema não é a produtividade do trabalho, é a produtividade do capital que é baixa no Brasil. E essa é uma questão interessante para a gente ver também na China. E eu quero lembrar que, como a gente tem um tempo curto,
é importante a gente pensar o seguinte: o papel do Estado, a questão da legislação, a questão dos subsídios a várias atividades. E aí eu quero lembrar que na China, muita gente aqui que vai para a China fica brincando, diz, a gente chega lá, tem 4 pessoas para fazer a mesma coisa. É isso. Lá existe uma preocupação social, política, das pessoas terem uma ocupação, das pessoas terem uma renda. Então, mesmo que não haja uma produtividade alta lá na China para determinadas atividades, você tem as pessoas ocupadas, as pessoas recebendo um salário. Se são 4 para fazer o que um pode fazer, não interessa. As pessoas estão ocupadas. Essa é uma questão importante, quer dizer, existe uma preocupação. Tem uma empresa aqui do Brasil, a Embraco, que é uma empresa enorme, que é a maior do setor, do segmento dela, e ela está na China já há uns 20 anos. Em 2007, a Embraco estava mudando a fábrica velha para uma fábrica nova, lá no sul de Beijing, e ela não pôde se modernizar como ela queria, porque o governo chinês foi conversar com o pessoal da Embraco e dizer, olha, não dá de vocês colocarem tanta máquina como vocês querem, modernizarem tanto a empresa, porque senão a gente vai desempregar muita gente. Então, o governo entrou mediando uma mudança tecnológica que a empresa faria para evitar que aquela mudança, que tornaria a empresa muito competitiva, fosse prejudicar uma quantidade enorme de trabalhadores que ficariam desempregados porque a empresa estava se modernizando, não precisava de tanta gente trabalhando. Então, eles mediaram isso, a empresa se modernizou, mas nem tanto. Ela continuou com uma grande quantidade de trabalhadores, porque se ela dispensasse aquele pessoal todo, ia criar um problema, né? Então, veja que coisa interessante, quer dizer, a gente tem um governo preocupado em evitar o desemprego, não apenas com promoção de ações e tal, mas também com a questão do desemprego estrutural, do desemprego pela automação, pela modernidade. E essa é hoje uma das contradições. Eu preciso saber o tempo para não... Quanto tempo já tem? Professor, mais 4 minutos. Ok. Veja bem, eu acho que aqui a gente tem que entrar em algumas questões do momento que nós estamos vivendo. A China tem hoje um processo acelerado de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, que é um programa chamado Made in China 2025, que, na verdade, vai até 2049, que é quando a China pretende se transformar na maior potência tecnológica do mundo. E esse processo é um processo dessa indústria 4.0, de uma automação robótica. Tudo isso gera desemprego. Então, você tem a China hoje aceleradíssima num processo de transformação que vai gerar desemprego, que está gerando desemprego. Mas você tem, ao mesmo tempo, uma preocupação da China em manter a taxa de desemprego na faixa de 5%, 4,5%, 5%, que seria o pleno emprego, né? E, ao mesmo tempo, você tem, nesse momento, agora no mês de junho, se formando na China, nas universidades, 8 milhões e 700 mil estudantes, quer dizer, são 8 milhões e 700 mil novos jovens formados em universidades que não têm emprego. Então, eles estão atrás de ver como é que eles vão fazer para essa demanda de emprego dessa garotada, que é uma garotada que está entrando com uma qualificação profissional no mercado de trabalho, no momento de baixa do mercado de trabalho, no momento em que o crescimento da economia caiu de 9 para 6, 6,5, que tem agora como agravante a questão da pandemia, e que continua tendo essa migração rural-urbana. Então, assim, hoje, o grande drama da China é como é que ela vai gerar 9 milhões de empregos, que é a meta para esse ano, 2020, e como é que ela vai, além desses 9 milhões que já estavam no programa, como é que ela vai fazer para mais 8 milhões, quase 9 milhões, quer dizer, praticamente o dobro, né? Além dos 9 mais 9. Então, o que eles estão fazendo? Quer dizer, eles estão investindo naquelas obras do que seria o cinturão lá
a nova Rota da Seda, né? A Rota da Seda século XXI, que eles chamam de um cinturão, uma rota, né? Eles estão investindo agora num novo porto gigantesco no sul da China, em Hainan, que é um porto de livre comércio. Eles criaram mais 4, 5 zonas de livre comércio, agora são 18 zonas de processamento de exportações de livre comércio na China. Quer dizer, eles estão num ritmo aceleradíssimo, investindo em outros países, realizando obras em outros países para poder, com isso, também levar trabalhadores chineses para lá. Então, assim, existe um esforço do Estado, dos governos municipais, estaduais e nacional na China para gerar emprego. Eles têm uma estrutura que se chama CCPIT, que seria o equivalente à Apex. Nós temos uma Apex no Brasil, eles têm quase 700, porque eles têm as nacionais, as provinciais de regiões autônomas e também municipais. Eles têm um órgão de relacionamento com o estrangeiro que também atua. Os prefeitos na China atuam o tempo todo para atrair investimento, para gerar emprego, para gerar... Quer dizer, eles atuam muito forte na questão do desenvolvimento econômico. Os governadores... Quer dizer, você tem um país empenhado em desenvolver a economia. E isso consegue manter a questão do emprego. E aí, para ir encerrando, eu quero que a gente pontue o seguinte. No melhor momento que o Brasil teve nos últimos anos, que foi ali 2013, 2012, 2013, 2014, que a gente chegou a atingir o pleno emprego, estava com quase 5% de desemprego o Brasil, naqueles 2 anos e pouco, a gente estava há anos-luz do ritmo chinês, do desenvolvimento chinês. Agora, com o retrocesso que nós estamos vivendo, com esse criminoso que está na presidência da República, nós estamos nos distanciando tanto do desenvolvimento chinês que eu fico pensando se algum dia nós vamos poder recuperar alguma coisa dessa distância. Porque vocês imaginem que o mundo do trabalho na China ele está evoluindo a uma taxa aí de crescimento real do poder aquisitivo nos últimos 40 anos, mantendo uma taxa anual de crescimento de 5%, 6% da renda. É uma coisa assim, impressionante. Quer dizer, você tem um povo inteiro deixando de ser pobre e passando a ter um padrão de vida que eles chamam de modesto, né? Uma coisa digna, modesta. E isso tem implicações em todas as áreas, na área da educação, na área da saúde, no planejamento urbano, né? As novas cidades que estão sendo construídas. Tem muita gente que não sabe disso, mas a China, que tem cidades milenares, ela constrói cidades novas. Uma cidade inteira, e não é pequena, não. Cidade para milhões de pessoas, que você chega lá, a cidade está deserta, está ficando pronta, e aí eles mudam. Então, tudo isso gera muito trabalho, tudo isso gera muito emprego, tudo isso gera muito crescimento econômico. Agora, isso vai chegar num teto. Quando vai ser, eu não sei. O que é importante a gente parar para pensar é isso, que num caso, quando a gente tem, como aqui no caso do Brasil, um ultraliberal na economia, que acha que tem que acabar com tudo do Estado, privatizar tudo, detonar tudo, é a lei do lasque-se, né? Eu ia dizer outra coisa. Então, veja bem, na China é exatamente o contrário. Lá a gente tem uma situação em que você tem, por exemplo, agora teve a sessão plenária da Assembleia Nacional, e a preocupação deles era o quê? Era como é que tira da pobreza, o programa de revitalização da área rural, como é que diminui isso, como é que aumenta a geração de emprego. Quer dizer, toda a preocupação dos dirigentes do país e melhorar o padrão de vida da população. No caso do mundo do trabalho, a questão que a gente também, já que nós estamos aqui num debate com a Central, com a Federação dos Metalúrgicos, a gente tem que ver a questão sindical. Essa é uma área que a gente precisa, o movimento sindical brasileiro precisa conhecer o que é o movimento sindical lá na China. Precisa estreitar relações, precisa conhecer realmente
porque é uma área que eu, no meu caso, tive pouquíssimo contato com sindicalistas na China. Eu sei de sindicalistas brasileiros que tiveram contato, que visitaram, mas existe um preconceito muito grande em relação à questão sindical na China. E aí, para encerrar, uma vez eu levei uma comitiva numa fábrica e os dirigentes da fábrica levaram para conhecer vários lugares lá da fábrica e tal. E uma dos lugares que a gente visitou dentro da fábrica foi a sala de estudos do marxismo-leninismo. Então, veja bem, numa fábrica, os operários tinham uma sala enorme, com livros, enfim, com material didático, para estudar marxismo-leninismo. Então, na hora que o cara apresentou isso, os empresários que estavam na comitiva, eles olharam assim, eles não entenderam nada, porque era uma indústria enorme. E lá dentro de uma indústria enorme tinha uma área para o cara estudar marxismo-leninismo, quer dizer, para o operário, para o trabalhador. Quer dizer, isso aí é uma coisa só para animar o ambiente, para a gente ver que a China é uma contradição para nós muito grande, mas a gente precisa estudar a China. Eu acho que o movimento sindical vai avançar aqui no Brasil quando entender como é que eles estão fazendo as coisas lá. Eu acho que é isso, por enquanto, vamos começar. Obrigado, professor. Perdão aí pela questão do controle do tempo, mas a gente precisa dar seguimento à atividade. Mais uma vez, obrigado, e eu vou, de imediato, passar a palavra para o doutor Elias Jabbour, para que a gente possa continuar aí com esse importante bate-papo, importante conversa sobre o mundo chinês e essas lições que o mundo chinês pode trazer aqui para o Brasil. Primeiro, agradecer o convite da FIT Metal, na pessoa do Marcelino, nosso presidente, meu camarada, Andréia, André Sintra, que também participou dessa mediação. A primeira vez que falo para trabalhadores nos últimos meses, tenho feito lives com gente ligada à universidade, ligado a outros setores de atividade, mas não para uma entidade sindical, né? E é uma coisa impressionante isso, porque eu sou inclusive do Partido Comunista, né? E acho que a gente tem que falar mais para trabalhadores, então fico feliz com o convite, e eu acho que o Milton ele já deu um panorama bem geral e economizou muito do que eu poderia falar aqui, desenvolver. Agradeço muito pela fala do Milton, excelente fala, e que inclusive aprendi muito com o que ele disse. E eu pegando o gancho do começo da apresentação dele, eu tenho dito para as pessoas mais próximas de mim que o socialismo ele é uma ciência, né? Ou seja, é o socialismo científico, né? E como ciência, ele é parte das ciências sociais, né? Sejam elas aplicadas ou não, das ciências humanas, e talvez seja a área menos, vamos dizer assim, estudada da área das ciências sociais e humanas, né? Ou seja, muitas vezes nós temos isso como ideal na nossa cabeça, algo que foi transportado via igreja ou via convicções igualitaristas, sendo que é algo altamente científico, né? E que vai mudando ao longo do tempo, né? O Milton fala de que a China não se encaixa em nenhuma caixinha, ele fala com muita exatidão isso, porque eu, inclusive, acho que a China ela adentra uma fase do seu processo de desenvolvimento econômico, não é? Em que novas determinações do socialismo científico devem ser postas à prova, né? Ou seja, existem novas determinações do socialismo que a China vai colocando em prática. Eu acredito que a China ela conforma a primeira experiência de uma nova classe de formações econômicos sociais, que eu chamo de socialismo de mercado. A outra experiência é o Vietnã. Cuba e Coreia do Norte é um outro tipo de formação econômico-social, também socialista, mas não da mesma tipologia da chinesa e vietnamita. E dentro dessa formação econômico-social tem um capitalismo pujante ali, o Vladimir deu destaque a isso com razão. Tem 400 milhões de camponeses que trabalham e operam, vamos dizer assim, em certa medida, de uma forma pré-capitalista de produção, ou seja, 400 milhões de camponeses que estão na economia de mercado, mas é difícil colocá-las em uma caixinha conceitual. Eu, particularmente, coloco dentro do que o Marx chamava de pequena produção mercantil, que é um pequeno modo de produção pré-capitalista, ou seja, tem 400 milhões de chineses envolvidos nessa atividade, né?
E existe um modo de produção socialista, que são os 97 conglomerados empresariais estatais, o sistema financeiro, e esse modo de produção é o dominante, tá? E é dominante pelo seu o setor da economia que gera os efeitos de encadeamento ao setor privado da economia e aos outros setores de atividade. E o setor capitalista da economia chinesa é muito grande, é muito maior do que o setor socialista. Só que ele é ancilar ao setor socialista, ele não é dominante, nem em posição de igualdade tem, porque ele depende dos efeitos de encadeamento do setor socialista da economia. E, além do mais, a China é uma economia em que o Estado, o Milton falou muito do papel de Estado, o Estado exerce controle direto e indireto sobre todos os ramos de atividade na China. Desde 2012, todas as empresas chinesas, privadas ou estatais, mas principalmente as privadas, elas são obrigadas a ter um membro do Partido Comunista como CEO, ou acompanhando o CEO da empresa na tomada de decisões, ou seja, é o Estado se envolvendo diretamente em assuntos das empresas privadas. Eu tenho dúvidas se isso é bom ou ruim, eu confesso para vocês isso, tá? Que eu não sou muito ideológico para lidar com certas questões, né? Eu tenho minhas convicções, que todos sabem, mas para fins de fazer ciência, não sei até que ponto que isso é bom ou ruim, isso é uma outra discussão. Mas o fato é esse, né? Que acho que o Estado chinês tem formas de controle direto e indireto sobre toda a economia. Além do mais, o fato do setor financeiro ser estatal confere, vamos dizer assim, à economia chinesa um grau relativo de socialização da produção. Ou seja, o setor privado, o sistema financeiro, ele serve basicamente para controlar o setor privado também, né? O setor privado é controlado via impostos, mas também via sistema financeiro. E como o sistema financeiro chinês ele é estatal, esse setor privado acaba sendo objeto, vamos dizer assim, de grande interferência estatal, né? Então, essa discussão se é capitalismo ou socialismo, eu acho que não é nem uma discussão que é boa do ponto de vista correta da tradição marxista, tá? Até porque as sociedades evoluem com o velho e o novo convivendo em unidade de contrários, né? E eu acredito que o socialismo que existe na China, ele já tem um pedaço dele muito avançado, mas em si ainda é um socialismo primitivo, um socialismo embrionário, um socialismo, como eu tenho dito, em fase de teste, e que tem ainda um longo caminho a percorrer, né? E o longo caminho a percorrer passa por incluir essas 400 milhões de pessoas em uma, vamos dizer assim, economia de tipo socialista, vamos dizer assim, né? E isso não se ocorre da noite para o dia. Então, feitas essas considerações mais conceituais, eu partiria aqui para uma discussão que é a seguinte: muito do preconceito, quando se fala em mundo do trabalho na China, existe aquela visão de que ou a coisa é muito boa ou a coisa é muito ruim, se não for muito boa, não é socialista ou ideal, né? Sendo que o próprio Marx coloca uma questão, é uma frase que é muito célebre dele, né, de que as novas relações de produção elas não vão surgir antes das suas respectivas forças produtivas, né? Falando isso, a China em 49 é uma sociedade com cerca de, me corrija, o Milton, cerca de 90% da população analfabeta. Isso em 49, né? Então, você querer estabelecer uma sociedade socialista igualitária sobre essa base é muito complicado, né? Mesmo assim, a China consegue, durante muito tempo, os 40 anos seguintes, se industrializar, vamos dizer assim, medianamente. A China consegue implantar uma indústria de base durante a era Mao Tse-tung, vamos dizer assim. Eles conseguem formar uma indústria de base, conseguem fazer uma bomba nuclear, ou seja, a China teve avanços muito importantes e que foram fundamentais para que acontecesse o pós-78, né? Não existe China atual sem 49, e sem as bases materiais e educacionais criadas durante a era Mao Tse-tung, não haveria o processo de reforma e abertura. Isso, para mim, é muito claro isso daí, não é? Agora, na literatura econômica, e eu gosto de tratar as coisas nesses termos, assim, infelizmente, às vezes a gente tem que ser um pouco rebuscado para tratar de coisas complexas. A China, em 78, era um país com 800 milhões de camponeses, também me corrijam, não é? E na literatura econômica é muito evidente que um país ele se utiliza da vantagem competitiva da mão de obra barata para poder se desenvolver durante muito tempo, né? Tem até um autor que foi prêmio Nobel em 79, o Arthur Lewis,
que a tese dele é exatamente esse, né? Ou seja, crescimento econômico com mão de obra mudante, né? Ou seja, um crescimento econômico baseado em uma mão de obra abundante, ou seja, em que os salários baixos eles são parte da vantagem competitiva do país. E chega-se um ponto, ou seja, essa massa de pessoas vai sendo absorvida na economia de mercado, não é? Até se chegar a um ponto em que os salários deixam de ser uma vantagem competitiva. Então, a China, atualmente, a grande discussão, o Milton coloca isso, é se esse turning point, ou seja, essa virada em favor do crescimento mais pautado de forma mais qualitativa e menos quantitativa, a China já atingiu esse ponto. A China já atingiu um ponto em que a mão de obra sobrante ela já deixou de ser um ativo, vamos dizer assim, para o país? Eu acredito que sim. Tá? A China, por exemplo, além dessa questão de ter chegado a esse ponto em que a mão de obra está ficando cara, eu queria complementar um dado posto pelo Milton. A China, desde 2010, os salários crescem acima da produtividade do trabalho. E isso é uma coisa muito séria, porque o Brasil, durante os governos Lula e Dilma, os salários também cresciam acima da produtividade, só que nós não nos industrializamos. Então, nós aumentamos o salário acima da produtividade e geramos mercado consumidor para a Coreia do Sul e para a China. Não é? Então, a China, os salários crescem acima da produtividade, só que o país tem a expectativa de chegar a alcançar a fronteira tecnológica, ela está criando mercado para si mesmo. Para si mesmo, né? Vamos dizer assim. Isso, para mim, é um dado fundamental. Tá? Quando se fala em mão de obra escrava ou superexploração da mão de obra, esse é um dado fundamental. Os salários crescem acima da produtividade há 10 anos, e os salários não crescem porque existe, vamos dizer assim, a partir de 2000, inclusive é um dado que tem uma pessoa que devo orientar no doutorado, ela tem uma página no Instagram, Melissa Cambuí, ela estuda a regulação do trabalho na China e direito, e tem feito live sobre essa questão do direito do trabalho na China, é Melissa Cambuí, e ela diz o seguinte no trabalho dela: desde os anos 2000, a regulação do trabalho na China, ela passa a ser instrumento, vamos dizer assim, de consolidação do mercado interno na China. Não é? Ou seja, desde 78 existe regulação do trabalho na China, não é? Existe a regulação, mas desde 2000, as leis trabalhistas na China, elas deixam de ser algo somente voltada para a regulação do trabalho, para ser um instrumento, vamos dizer assim, inclusor no mercado interno, ou seja, as pessoas se utilizam daquelas leis para se beneficiarem dela e, a partir delas, adentrar o mercado consumidor. Por que eu digo isso, essa questão do mercado consumidor e as leis trabalhistas se transformando em um apoio para isso? É porque existe uma disputa, vamos dizer assim, do ponto de vista da teoria econômica, do seguinte: uma economia sem nenhum tipo de regulação estatal, inclusive salarial, é uma economia que não tiver nenhum tipo de controle, o Estado fora da economia, nenhum tipo de regulação sobre o trabalho, sobre a terra ou sobre a água. Uma economia dessa pode crescer muito mais do que uma economia regulada pelo Estado. Ou seja, existem milhões de páginas escritas sobre isso. Né? Inclusive, o Paulo Guedes ele é um fanático, vamos dizer assim, uma figura... ele tem uma profissão de fé em relação a isso, nessa questão da utilização, da desregulamentação como forma de promoção do desenvolvimento econômico. E existe uma outra corrente de pensamento, que não é necessariamente marxista, tá? Que diz o seguinte: não, as leis e regulação, o Estado regulando a economia de um lado, e a regulação do trabalho sendo instrumento de inclusão social de outro, são instrumentos fundamentais ao processo de crescimento econômico. Tá? Eu acho que esse ambiente que eu estou falando aqui é muito fácil falar que a segunda hipótese é que vale, é que ganha, e é que tem mais demonstrações empíricas. Mas, em 70% dos cursos de economia no Brasil, ensina-se o contrário. O Brasil não cresce porque tem muita regulação, o Brasil não cresce porque o trabalho é regulado, o Brasil não cresce porque tem salário mínimo, ou seja, as pessoas nos cursos de economia no Brasil crescem aprendendo isso. Não é? A maioria das pessoas, inclusive. E é quase um senso comum entre empresários e entre economistas que essa primeira hipótese é a mais correta, né? Pois bem, a China meio que desafia toda essa lógica, em grande medida. Primeiro porque ela tem um Estado que atua sobre a economia de forma muito pesada. Quando falo pesada, não estou falando no sentido fiscal, porque no Brasil tem uma confusão, né?
o Estado é muito grande, muito pesado, então é um Estado que cobra muito imposto. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu falo que é uma economia com o Estado com uma capacidade de planificar o seu projeto, o seu processo de desenvolvimento cada vez mais maior, vamos dizer assim, e os salários crescem acima da produtividade e os direitos trabalhistas eles são cada vez mais protetivos e cada vez mais instrumentos de inclusão social. Tá? Então, acho que esse é um ponto que a Melissa ela trabalha muito na dissertação de mestrado, eu trago aqui para vocês, porque eu acho importante fazer essa divulgação científica. Pois bem, existem características na China que são fundamentais para entender essa questão salarial. Tá? Essa tese que eu coloquei aqui, de uma economia que cresce baseada em mão de obra abundante e barata, ela é uma abstração, tá? Ela talvez seja uma grande abstração, talvez uma das grandes abstrações na área de economia política, vamos dizer assim, e eu trabalho com essa abstração nos meus textos, nas coisas que eu faço sobre o tema, né? A questão é que essa é uma abstração, quando chega no concreto e vai se aplicar à China, ela corre de forma muito diferente. Por quê? Porque a China, já, em 78, tinha uma tradição de economia planificada, centralmente planificada, de 49, né? Então, isso muda completamente a equação dessa questão. O segundo ponto é que a China tem, desde a década de 50, um sistema que é chamado de Hukou, que é um sistema de controle de imigração interna, que, em grande medida, até hoje, ela provoca uma dualidade no mercado de trabalho na China. Qual que é a dualidade que é essa? É a mão de obra urbana, ou seja, existe uma mão de obra urbana na China, que é essa que os salários estão, vamos dizer assim, em uma posição melhor que a do Brasil, a do México, de Portugal, etc. É bom que a gente tem que ser... Nós temos que ter vamos dizer assim, uma visão muito interessante da China, uma visão que, olha, aquilo ali é um país exemplar em muitos aspectos, mas temos que fazer a crítica também, que é importante. Esse pessoal que é a mão de obra urbana tem salários assim, que tem salários crescendo acima da produtividade e tem, vamos dizer assim, o salário médio maior do que os países como Brasil, México, etc. Agora, existe uma mão de obra migrante na China, que essa sim, essa tem um salário menor do que a média, não é? Essa, em muitos casos, não poucos, ela é super explorada sim, ou seja, principalmente nas áreas do sul da China, vamos dizer assim, tanto é que em 2010 existe uma explosão de greves na China, e que a partir de 2010 o governo passa a colocar essa questão da proteção social e do salário e da legislação trabalhista como forma de inclusão social de forma muito mais forte. É porque houve uma explosão de greves na China em 2010 que levou o governo a uma mudança completa de atitude em relação a certos abusos. É bom que essas coisas sejam ditas para demonstrar, inclusive, que a China é uma sociedade civil muito viva. Aquele camponês que fez a Revolução em 49, hoje ele é trabalhador industrial. Então, toda aquela energia revolucionária que levou o Partido Comunista ao poder, hoje tá na fábrica na China. E esse trabalhador no setor privado, principalmente, vamos dizer assim, que pressiona o Estado no sentido de mais proteção e maiores salários, que é o grande motor hoje das grandes transformações do mundo de trabalho na China. Então, nós não estaremos prestando serviço, vamos dizer assim, sério, negando essa realidade. Tá? Existe exploração da mão de obra. Quando eu falo exploração, eu não falo exploração no sentido moral, eu falo exploração no sentido sociológico, ou seja, como uma categoria sociológica, ou seja, exploração é parte da formação do excedente econômico, e sem excedente econômico não existe condições de formar um estado de bem-estar social, e assim sucessivamente. Mas na China existe, desde aquela mão de obra ultra qualificada que trabalha nas grandes estatais, que são relações sociais de produção socialistas, vamos dizer assim, que são, inclusive, o que é de mais avançado naquela formação econômico-social, são essas empresas. E essas relações sociais que são oriundas dessas empresas, desde empresas, vamos dizer assim, intensivas em mão de obra, não é? Que estão muito passíveis de punição por conta do Estado e que também exploram nada pouco os trabalhadores chineses, não é? O que acontece, vamos dizer assim, é que nos últimos anos, inclusive a Federação Nacional dos Sindicatos na China é chamado a participar do Conselho Consultivo Político do Povo Chinês para ajudar a formular novas leis para regular o trabalho na China. Não é?
Ou seja, então a China existe uma transformação do mundo do trabalho. Existe capitalismo, o capitalismo penetra na China com as reformas econômicas, né? E essa área capitalista chinesa, esse modo de produção interna àquela formação econômica e social, que existem mais problemas na regulação do trabalho e que é onde o governo está dando mais atenção nos últimos anos. Eu queria muito chamar a atenção para isso. E por que eu falo essa questão de chamar atenção para esse setor específico, onde uma mão de obra é mais explorada do que em outros setores, não é? Onde os salários são mais baixos do que em outros setores? Pelo seguinte, o grande desafio chinês, o primeiro deles, é gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Esse ano é 9 por conta da pandemia, mas a China tem que gerar 13 milhões de empregos por ano, porque senão ela não dá conta de manter aquela estabilidade social. Então, esse é um desafio que demanda, vamos dizer assim, uma capacidade de planificar novos campos de acumulação da economia, que não é brincadeira. Não é à toa que eu tenho dito que na China hoje tem 2 milhões de pessoas que trabalham diretamente com planejamento e projetamento da economia chinesa. Então, são 2 milhões de profissionais ultra qualificados, as mentes mais brilhantes do país, talvez, que trabalham dia e noite na busca de soluções para a questão da geração de empregos na China e de renda. Então, esse é um ponto que eu queria trazer para o debate. Outro ponto é o seguinte, a China, eu vou falar de forma keynesiana, né? Não marxista. A China precisa fazer uma transição de uma economia muito baseada no investimento, ou seja, a China tem taxa de investimento acima de 40% há mais de 15 anos, e a literatura ensina que o país que investe muito consome pouco, eu não levo muito a sério isso, mas isso é um fundo de verdade, tá? A China precisa fazer uma transição de dinâmica de acumulação, pautada do crescimento, pautado pelo investimento, para o crescimento pautado pelo consumo. Ao fazer essa transição, é que entra todo esse processo em que a legislação trabalhista passa a ser um elemento de alavancamento do consumo, não é? Em que o Estado passa a proteger muito mais os interesses dos trabalhadores do que antes, porque proteger os interesses dos trabalhadores em uma situação como essa atual é proteger os interesses do próprio Estado, porque o Estado necessita que as pessoas tenham mais dinheiro no bolso e que essas pessoas têm que consumir porque para manter as taxas de crescimento necessárias à manutenção de esforço de catch-up na China, não é? E também uma questão de coesão social, tá? Dito isso, pegando o quadro geral dessa questão social do trabalho na China, o que acontece no mundo e na China em particular são dois movimentos que não são complementares, ao contrário, né? São opostos. Existe no mundo uma tendência cada vez maior à perda de direitos salariais, à perda de direitos trabalhistas, perda de direitos previdenciários e queda salarial. Essa é a tendência mundial hoje. Tá? Então, quando for comparar capitalismo e socialismo, é bom que se diga coloque esses dados à mesa, né? Enquanto que na China o processo é oposto. A China ela está num processo em que os direitos sociais, né, isso envolve aumento de salários, incorporação e entrega de direitos, que também está em processo, não completei essa parte da minha fala. Essa mão de obra migrante, vamos dizer assim, ela também vai adquirindo direitos de cidadãos urbanos, ao adquirir direitos de cidadãos urbanos. Eles passam a ter um outro status social nas cidades, ou seja, a ter um status de trabalhador urbano também, mas esse é um processo lento que não ocorre da noite para o dia, porque a China tem de 150 a 200 milhões de pessoas nessa situação, de mão de obra migrante, não é? Então, enquadrar toda essa mão de obra como trabalhador urbano não é um processo pequeno, é um processo muito complicado, mas está em andamento. Aliás, qual é o tempo que tem ainda? 4 minutos. Hã? 4 minutos. Obrigado. Na China, os direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, ela está numa ascendente, ou seja, ao contrário do Ocidente, a China ela está ampliando, vamos dizer assim, a sua escala de direitos. Tá? Isso aí não é nem opinião particular minha, o Milton trouxe um dado aqui da Organização Internacional do Trabalho, não é? Que os aumentos salariais no mundo ocorrem graças à China, e eu trago também esse dado de que os salários médios na China crescem acima da produtividade desde 2010, tá? Mas eu acho que quando os trabalhadores brasileiros forem olhar para aquele mundo do trabalho da China, é olhar aquele mundo do trabalho de forma complexa, ou seja, existem, vamos dizer assim, muitos avanços,
ocorrendo na China. Inclusive, eles almejam criar um estado de bem-estar social, talvez o maior do mundo, o mais completo, se utilizando de inteligência artificial, se utilizando do Big Data, se utilizando da plataforma 5G para isso, ou seja, a China vai partir de uma base tecnológica muito interessante para dar um salto em seu estado de bem-estar social para o ano de 2030. Não é? Isso é um dado que é fundamental. Agora, aqui também existem muitas contradições a serem enfrentadas por aquele país. Uma delas é essa situação dos trabalhadores rurais migrantes, e a outra é dos trabalhadores que são, vamos dizer assim, ocupados nos setores voltados às exportações. É aí que se encontra o fulcro nevrálgico das contradições do mundo do trabalho na China. Né? Nem tudo são flores. O processo de desenvolvimento, tem um pensador que diz que o seguinte, que o processo de desenvolvimento ele é contraditório, ele é doloroso, e somente povos dignos de sentir essa dor é que são merecedores desse processo, né? Então, a China, ela se move em meio às dores do parto, de uma mudança constante da sua base material, e essa mudança constante da base material, ela também carrega em si todos os seus bônus que envolve isso, mas também tem os seus ônus. E a China, sob o meu ponto de vista, tem governantes preparados para lidar com essas contradições e essas grandes questões da contemporaneidade que envolvem o mundo do trabalho. Eu quero agradecer aqui o convite, a fala do Milton, anterior à minha, e a todos que escutaram aqui a minha apresentação. Obrigado. Obrigado ao professor Elias, obrigado ao professor Milton. Interessante, muito interessante e importante trazer todo essa capacidade de informações, né, e de conhecimento sobre o mundo real, né, do trabalho na China, sobre a realidade do que é essa potência mundial, né, muitas vezes negada no sistema capitalista, mas a potência mundial que a China representa hoje, né? E a gente agora, eu convido o nosso companheiro Marcelo Toledo, que é diretor nosso da federação, diretor de formação, para adentrar o debate, né? Adentrar o debate e trazer aí o que a gente chama de, vamos dizer assim, provocações, no sentido de fazer com que a gente consiga refletir melhor sobre tudo que foi colocado e o que a gente precisa ainda compreender melhor sobre toda essa lição, né, que a gente pode tirar aqui para o nosso trabalhador no Brasil. Marcelo. Muito bem. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras, a diretoria da FIT-Metal. Boa tarde ao camarada Elias Jabbour, meu camarada de partido. Boa tarde ao companheiro Vladimir Pomar, professor. Esse debate e a exposição desses companheiros me fez eu voltar no tempo da minha militância. Eu tive acesso, contato com o livro vermelho do Mao Tse Tung aos 13 anos de idade, em 1975. Estou com 57 anos agora. Como também tive primeiro contato com o texto do Stalin, Materialismo Dialético e Histórico, nesse mesmo período, que vinha da China, diretamente em português, para a Ação Popular. Meu pai foi um quadro operário da Ação Popular. E ele desenterrou, e aquele negócio, com 13 anos, comecei a ler e estudar esse material. Então, eu tenho um carinho e um amor pela China e pelas questões da China. Não me tornei um pesquisador, um estudioso, como os companheiros que aí colocaram essas questões extremamente relevantes para o debate e a reflexão. Tive a oportunidade de estar na China, a convite do Partido Comunista da China ao nosso partido, e foi uma delegação de 10 camaradas operários. Eu fui na condição de operário, que sou, jornalistas, parlamentares, e lá tivemos uma experiência
muito extraordinária em tão pouco tempo, né? E eu me recordo que, eu não vou me lembrar do nome, obviamente, foi em 2008, o companheiro da Secretaria de Relações Internacionais do Comitê Central comendo pato de Pequim. Não sei se o Elias já provou o pato de Pequim e o Milton também, muito interessante e milenar, não é isso? Ele disse uma coisa muito legal, interessante. Falou: a China vai provar ao mundo a superioridade do socialismo face ao capitalismo quando completar a sua primeira etapa do socialismo, que é 100 anos, que é a visão que os chineses têm da sua construção do socialismo, né? Um outro momento que me gravou muito, e toda vez que eu falo sobre a minha viagem à China, eu lembro, na ida, dentro do avião, ao meu lado direito, estava voltando de férias um jovem de 22 anos, que estava há um ano na China. Ele pegou férias, veio para o Brasil, veio a família, estava retornando. É poliglota, fazia um trabalho de tradutor na China. Um rapazinho falava acho que 5 ou 6 línguas. Também não me recordo o nome dele. Aí eu fiz uma pergunta para ele. O que é que mais chamou a atenção para ele nesse um ano de experiência na China? A resposta foi essa. Na China, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Palavras dele. E ninguém passa fome. Ponto. Isso, para mim, e nesse debate, é extremamente relevante, né? Eu acho que a China, companheiros e companheiras, mostra ao mundo a superioridade, a sua superioridade da orientação socialista. Ela mostra ao mundo, e na área de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, político e militar, e principalmente no desenvolvimento tecnológico, a superioridade do papel do Estado sob a orientação de uma concepção de mundo que é a concepção dos comunistas, que é justamente o marxismo-leninismo, como muito bem disse aí o companheiro Pomar, o estudo do marxismo-leninismo, né? Então, isso é a grande contradição. Eu acho, aí ao companheiro Pomar, que essa questão, se a China é socialista ou é capitalista, eu acho que é natural esse debate, porque sempre tivemos no campo da esquerda aquela visão de que bastava se tomar o poder, aquela visão de socialismo real, e todos os problemas da fome e miséria estariam resolvidos. Eu penso que não só o desenvolvimento do socialismo na China tem mostrado uma visão equivocada desse aspecto, mas como a própria vida. O socialismo, como a primeira etapa do comunismo, ele é um período de transição, de desenvolvimento da humanidade. Então, é óbvio que na sua primeira etapa, as contradições do próprio capitalismo, como disse o Elias, elas existem, estão presentes. E nas condições de construção do socialismo na China, que tem a tal chamada o socialismo tipo chinês, com a experiência chinesa, deixa muito claro que a construção do socialismo ela é muito mais longa, ela é muito mais complexa, como nós no passado achávamos que bastava tomar o poder e pronto, nós resolvemos tudo aqui, né? Na base da caneta, da porrada, etc, etc. E a vida vai mostrando que você tem que ter muito mais capacidade de desenvolvimento teórico e desenvolvimento das forças produtivas, né? Bom, eu sei que o tempo meu aqui é bem menor e dá vontade de falar muito sobre essa questão, né? Do ponto de vista do exemplo e da superioridade da orientação socialista da China, é essa atual pandemia do coronavírus.
com extrema capacidade, extrema organização do povo, e extrema liderança do Estado chinês, sob a direção do Partido Comunista da China, a China faz um combate exemplar de uma pandemia que tem posto milhões e milhões de pessoas à morte. Muito diferente do que os países de orientação capitalista, os grandes países, as potências, tirando o Brasil desse análise de potência, mas grande potência, dando orientação justamente ao contrário do que foi feito na China, colocou seu próprio povo à beira do precipício e da morte, e é muito lamentável. A mesma coisa acontece no Brasil, infelizmente, com a orientação de um governo nazifascista que joga o povo no suicídio. Mas eu queria deixar aqui uma pergunta. Quanto tempo eu tenho aí, meu camarada? Está esgotado, Marcelo. Oh, desculpa, rapaz. Vou fazer aqui a pergunta. Peço perdão aí. Desculpa aos companheiros. A China, com todo o seu exemplo e capacidade econômica que tem demonstrado, eu penso que ela poderia, camarada Elias e camarada Vladimir Pomar, eu li um livro do Pedro Pomar, hein? E uma tradução da Ascensão e Queda do Terceiro Reich, quando vi lá, tradutor Pedro Pomar. A China não poderia contribuir mais às lutas e libertações nacionais e contribuir mais aos países que conseguiu a desenvolver mais uma democracia popular e que, na sua orientação, tem enfrentado as ameaças norte-americanas. Por exemplo, nós perdemos aí para um golpe a Bolívia. A China não poderia ter contribuído mais para resolver os problemas sociais advinda da pressão norte-americana, na medida que o Império norte-americano ou estadunidense utiliza do seu poderio econômico-militar para disputar a hegemonia do mundo. Nós sabemos da nossa teoria da autodeterminação dos povos, correta. Mas nesse embate, disputa entre que a China se coloca num patamar importante, não teria a China um papel a desempenhar a mais no ponto de vista, como está fazendo com Cuba agora, recente, declarou publicamente que vai apoiar a independência de Cuba, as questões econômicas. A China não poderia avançar mais nesse sentido e dar uma contribuição maior para a gente segurar a onda na luta contra o imperialismo estadunidense? Essa é a minha pergunta. Desculpe aí o tempo e parabéns aí aos dois professores aí pelas questões expostas aí. Forte abraço. Valeu, Marcelo. Valeu, Marcelo. Obrigado. Eu vou de imediato passar agora a palavra à nossa companheira, camarada metalúrgica, Raimunda Leone, dirigente sindical e secretária de Finanças da nossa FIT Metal. Raimunda, é com você. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao professor Pomar, Milton Pomar, agradecer ao companheiro e camarada Elias, que é daqui do Rio de Janeiro, pessoa, né, com quem eu conheço, né? E também agradecer aí os companheiros da FIT Metal que se empenharam para poder construir essa live com esse tema aqui, que é a questão da China e o mundo do trabalho, né? Um tema assim, muito importante para a gente estar debatendo, porque assim, o professor Milton colocou na fala dele, eu não consegui ouvir a fala dele por inteiro, porque eu tive problema aqui com a conexão, mas eu peguei assim, a primeira parte, que é o papel do Estado, né? Então, a China foi importante, né, o Estado ser indutor do crescimento, né, econômico e do desenvolvimento social, porque
não há Estado forte sem desenvolvimento econômico e sem desenvolvimento social. Então, acho que esse processo de desenvolvimento da China é muito importante, porque o que a gente vê no resto do mundo é o quê? É indo na contramão da história, que é a questão do Estado mínimo, ou seja, o povo empobrecendo, né? E meia dúzia se tornando super ricos, né? Então, assim, a China, né, ela está desenvolvendo um papel muito importante, né, não só para o seu povo, mas também para o mundo. A outra questão que o Elias traz, essa questão das contradições no mundo do trabalho. Na China, o professor também colocou algumas questões, porque assim vai dando uma descortinada nessa questão, na forma com que muitos de nós víamos essa questão da China e a relação com o trabalho. Então, assim, como o Elias colocou, a China hoje está num processo de construção de leis trabalhistas. Claro que ainda tem os seus desafios ainda a serem superados, mas é um passo muito importante, porque uma das grandes críticas que se tem contra a China é essa questão relacionada à questão do mundo do trabalho e à exploração dos trabalhadores. Então, assim, eu vejo como um passo assim muito importante na cultura que a gente vive atual, que é de retrocessos dos direitos históricos, das conquistas históricas em diversos países, tanto na Europa como aqui também na América Latina. Tanto que no Brasil nós passamos por um processo de uma reforma trabalhista com impactos muito sérios na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui no Brasil. Sendo assim, eu gostaria de fazer assim uma pergunta. Eu sei que o tempo é muito pouco para poder vocês responderem, mas assim, eu gostaria de perguntar tanto para o professor Pomar e para o Elias, assim, quais foram os principais fatores que possibilitou a China a se tornar um dos países mais bem-sucedido economicamente na atualidade, deixando de ser um país pobre para ser um país, hoje, podemos dizer, mundialmente rico, bem situado economicamente no mundo. E a outra pergunta, de como os senhores analisam o papel da China frente aos BRICS, na atualidade, e essa relação com o Brasil, na conjuntura atual. Seria essas questões que eu queria levantar, ou seja, essas provocações que eu queria levantar. Valeu, Raimunda. Obrigado pela participação. Nada, eu que agradeço. Eu vou... que a FIT tem dado para todos nós. Nesse momento, é muito importante a gente fazer essa interlocução com os trabalhadores e as trabalhadoras metalúrgicos e não metalúrgicos do Brasil. É isso aí, Raimunda, é isso aí. Eu vou retornar aí, de imediato com o professor Milton e com o professor Elias. O tempo agora é menor, Houve aí uma colocação do Marcelo, uma outra provocação aí da Raimunda, e pelo menos aí em 5 minutos, eu sei que é um tempo que é muito, mas muito curto, mas em 5 minutos aí, que vocês pudessem, dentro do que vocês trouxeram e dessa condição de questionamentos, fazer um fechamento, aproveitar e fazer um fechamento para a gente
por causa do tempo, né? Então, já faz o fechamento e a gente daqui já agradece aí a participação. Professor Milton. Ô, Ele Chico, caiu, hein? eu acho que o Milton caiu. Vamos começar pelo Elias e tentar fazer a Então, reconexão. vamos lá, professor Elias. Legal ver o Marcelo Toledo, que é um amigo meu há muito tempo, nós temos uma relação de mais de 20 anos de amizade, eu tenho uma profunda admiração por ele, o mesmo pela camarada Raimunda Leônica, aliás, dois são companheiros do Comitê Central do PCdoB, e também o carinho mesmo, enfim. Essa questão do socialismo, eu queria tocar nisso, porque a China, se nós vamos fazer uma comparação da China com outras experiências desenvolvimentistas da Ásia, todas aquelas experiências, Coreia, Japão, Taiwan, elas são muito baseadas no Estado muito poderoso, muito forte, estados desenvolvimentistas, né? E também na propriedade estatal de muitos meios de produção. Nesses países, a propriedade pública foi se tornando privada ao longo do tempo. E na China existe uma insistência do Estado na propriedade pública, vamos dizer assim, dos grandes meios de produção. Ou seja, a grande economia chinesa ela é pública, ela é socializada. Não é? Eu acho que esse é um ponto que eu queria trazer aqui de estudo, ou seja, a China tem 97 conglomerados empresariais estatais, que é como se fosse 97 empresas do porte da Petrobras na China, né? E isso é o que move a economia e gera demanda aos outros setores da economia. Então, acho que esse é o ponto fundamental. E o outro é o seguinte, a questão da China, vou direto ao ponto do Marcelo, eu acho que a China não tem muito o que fazer em certos casos, porque a história demonstrou que essa coisa de ficar ajudando países do terceiro mundo a se livrarem financiando guerrilhas, outro tipo de intervenção, nunca deu certo isso. Todos os países que fizeram revolução de forma sustentada foram países que se apoiaram nos seus próprios meios para fazer essa revolução, não é? Então, eu não acredito muito nessa questão de, olha, a China tem que ajudar mais e tal. Eu sou meio crítico a isso. Eu acho que cada país tem que arrumar o teu rumo, vamos dizer assim, os povos encontram o seu próprio caminho, vamos dizer assim, de chegar ao socialismo, ao nível superior de desenvolvimento. Agora, o que a China está fazendo, vou pegar o caso da Bolívia. O que a China poderia fazer na Bolívia, por exemplo? Não é? Ou seja, desculpe aqui, aquela montanha de erros políticos que o Evo Morales acumulou durante vários anos no governo. O que a China poderia fazer? Aqui no Brasil, a montanha de erros políticos que nossas experiências acumularam em 15 anos, em 13 anos. O que a China pode fazer em relação a isso? Não é? E por Venezuela nem se fala, ou seja, a Venezuela tem problemas ali de condução que não são qualquer coisa, né? Mas mesmo assim a China investe 1 bilhão por mês na Venezuela desde 2007, o que é fundo perdido, mas faz esse movimento, não é? A China pode ver o que era a África nos anos 2000, o que é a África hoje. É um outro continente, por conta da presença chinesa, né? E mesmo Cuba, porque, por exemplo, o caso cubano é muito interessante, porque eu acho que a China está num movimento eu não gosto de falar de ajudar Cuba, mas um movimento de relações bilaterais de cada um, de ganha-ganha, que é muito, muito bom para Cuba, mas acho que Cuba também tem que se ajudar também no sentido de eles terem uma visão mais realista de socialismo do que eu vejo muitas vezes muitos cubanos falarem, mas é uma outra discussão. Eu acho que o papel que a China cumpre no mundo hoje, ele mesmo não sendo ativo no sentido dos nossos desejos, muitas vezes, mas um papel muito fundamental, tá? Eu acho que só o fato de ter aquilo como exemplo, de que o neoliberalismo não é um caminho único para o mundo, já é alguma coisa. E eu sou muito crítico a essa coisa de financiar guerrilha, intervir em outros países. É tudo que nós condenamos pelo imperialismo, né? Enfim, eu acho que nós temos que cuidar do nosso caminho, olhar para o nosso passado, ver os erros que nós cometemos para não voltar a cometê-los. É o único caminho brasileiro para a revolução nossa, que é esse, né? A questão que a Raimunda coloca, eu vou colocar uma pimenta nisso daí, que ela colocou, por que a China virou país rico e tal, essa coisa toda. Muitas vezes as pessoas perguntam por que o Brasil não está dando certo, né? Então vem toda essa explicação que a esquerda também gosta muito de dar, a direita também dá, mas mais a esquerda, que temos um passado escravista. Então as nossas elites são influenciadas pelo escravismo, então isso virou um obstáculo ao nosso processo de desenvolvimento. Eu acho que isso é verdade, mas é só a ponta da verdade.
tá? Eu acho que a China ficou rica, e isso vale para o Brasil, porque tem direção política no país. Existem forças políticas apontando para o futuro, e não apontando problemas do passado, vamos dizer assim, ou negando o seu passado, como é o caso brasileiro, que tem um revisionismo histórico terrível na praça aí, que faz muito mais mal do que bem, no meu ponto de vista. Então, o problema no Brasil é falta de direção, é falta de comando, é falta de visão estratégica, eu acho. Então, acho que é isso que a China teve, não é? Ou seja, a China, o Manifesto Comunista, ele é traduzido para o mandarim em 1920, e em 1921 é fundado o Partido Comunista, e em 1949 eles chegam ao poder. Ou seja, eles erraram muito pouco, vamos dizer assim. E de 49 a 78 foi um zigue-zague muito grande, mas sempre num rumo estratégico definido, mas também errando e acertando, mas... Ou seja, o que existe na China hoje, que fez aquele país virar o que ele virou, foi uma estratégia de desenvolvimento, de mudança estrutural da economia, ou seja, lá eles não têm uma esquerda que é contra o desenvolvimentismo, como no Brasil, né? Ou seja, a própria esquerda no Brasil, ela tem um discurso muitas vezes antidesenvolvimentista, ou seja, o que é uma coisa incrível, né? Por isso que quando eu vejo o Marcelino falar que a Fit Metal luta pela reindustrialização do Brasil, eu fico feliz com isso, porque eu acho que esse tem que ser o discurso da classe trabalhadora, que é o discurso da esquerda brasileira, né? Enfim, essa é a resposta que eu dou por fato da China ter se tornado um país rico, né? Eu acho que é direção, caminho, rumo, saber o que quer, onde quer chegar e quais são os meios para isso, né? Nesse aspecto, eles dão um banho na gente, que aqui nem a direita nem a esquerda tem horizonte estratégico nenhum, sob o meu ponto de vista particular. E a questão dos BRICS, Raimundo, BRICS praticamente hoje é China e Rússia, né? O Brasil está fora do game desde 2016, a Índia está tendo atritos de fronteira com a China por conta de problemas históricos de fronteira, a África do Sul é um país ultra problemático, né? Todo mundo sabe disso, então fica a China e a Rússia. E que, no final das contas, se você for olhar o mapa mundo pós-pandemia, vai ser um G4 aí, que é China, Rússia, Alemanha e Estados Unidos. Né? Ou seja, o BRIC virou só China e Rússia, a Alemanha não sei se ela vai assumir o papel de ser a gestora daquele processo de reconstrução da Europa, coisa que eu tenho minhas dúvidas, né? E os Estados Unidos, que não acho que vai ser enfraquecido da crise, eu não vejo decadência naquele ali, eu vejo uma decadência muito relativa, mas não absoluta. Enfim, isso é basicamente essas minhas considerações e agradecer o convite de falar para vocês, ou me coloco à disposição para voltar, para aprofundar essas questões que envolvem socialismo, China e classe trabalhadora. É isso. Obrigado. Professor Elias, obrigado. Professor Milton Pomar, por favor. Bom, eu tive aqui um problema aqui com o computador, pifou. Simplesmente apagou. Eu acho que é muito comunista junto falando, ele se apavorou. Tá entendendo? Veja bem, eu acho que a gente está vivendo um momento agora, do ponto de vista do Brasil, e eu acho que a China serve como parâmetro em algumas coisas, mas especificamente no que interessa na nossa conversa aqui hoje, que é a questão da indústria. Eu tenho alguns artigos que eu publiquei sobre isso, com dados bem atualizados. Esses artigos estão num site de um blog que eu escrevo chamado Conexão Ásia. O site é www.amanhã, sem acento, óbvio, né, .com.br, Conexão Ásia. Tem vários artigos sobre a questão da indústria, comparando a indústria no Brasil, que está desaparecendo, e a indústria na China, que está a mil. Né? Eu acho que a gente tem que ver isso, quer dizer, o que é que gera mais emprego? É a indústria. Existia uma noção de que a construção civil era grande empregadora, que a agricultura era grande empregadora. Isso acabou. A gente tem hoje a construção civil toda automatizada. Você tem lá na China, pelo menos, eles constroem prédios numa rapidez, chega tudo quase pronto, é só ir montando, uma coisa absurda. Em 6 meses você tem um prédio enorme prontinho, é inacreditável. Então, com muito pouca gente trabalhando. Na agricultura, a mesma coisa. Você tem a agricultura familiar e tal, que emprega muita gente, mas a agricultura
em grande escala, a agricultura industrial, ela é cada vez com menos gente trabalhando, é cada vez mais máquina, né? E no caso da indústria, emprego de qualidade, emprego com maior quantidade para a garotada aí que está se formando, curso técnico e tal, é isso mesmo. A gente tem que entrar com uma campanha massiva no Brasil de reindustrialização. A gente precisa voltar a ser grande produtor. Esse desgoverno que está aí acabou com a indústria naval, quer dizer, a indústria naval é importante para o Brasil. A gente tem vários segmentos da indústria, da manufatura, que estão acabando. Eu sei que eu tenho acompanhado isso nos últimos anos. Tem vários lugares, tem um monte de fábrica, empresa pequena fechando. Então, assim, a gente tem um exemplo muito bom, que é esse exemplo da prioridade que a China deu para a indústria. Não só do ponto de vista de geração de emprego, mas do ponto de vista do desenvolvimento do país. Eu acho que é esse debate que a CTB, a FIT Metal, tem que puxar no Brasil. A gente precisa que as pessoas entendam da importância da gente voltar a ter indústria, né? Você vê que agora, com essa pandemia, ficou uma situação patética no mundo, do mundo depender de um único fornecedor. Quer dizer, de repente, se não tem respirador na China, acabou. Quer dizer, é um negócio doido, respirador, não estou falando de nada altamente evoluído, nada. A gente acompanhou os debates na década de 70 e 80 sobre a questão do protecionismo, a questão da informática e tal. Só que hoje o que está colocado para nós é que nós estamos ficando não só para trás. O Brasil, do ponto de vista da indústria, ele não está só para trás, ele está de costas. Nós estamos de costas para o desenvolvimento mundial, nós estamos caminhando na direção contrária, nós estamos destruindo a indústria. Eu acompanhei isso nos últimos 20 e poucos anos, dos industriais brasileiros irem à China para transferir produção para a China. Eu acompanhei delegações comitivas da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, através dos Centros Internacionais de Negócio, aqui de Santa Catarina, eles organizando com 8, 10 estados. Eu fui acompanhando algumas comitivas dessas e eu ficava horrorizado, que eram comitivas de industriais indo para feiras. Ora, o que o industrial vai fazer numa feira? Quem costuma ir em feira comprar é comerciante. Mas os industriais iam lá para comprar produtos que eles deixavam de produzir, portanto, eles deixavam de gerar emprego aqui, e a partir daí eles começaram não só a comprar o produto, como a fazer lá. E isso em todos os setores. Você pega uma coisa besta, ferramenta. Ferramenta hoje, a maior parte das ferramentas que são vendidas hoje no Brasil são produzidas na China. Então, assim, a gente tem uma burguesia no Brasil que, além de ser rentista, é uma burguesia que está pouco se lixando para o desenvolvimento do país. Então, nos últimos 20 anos, esses caras foram à China, principalmente a China, não apenas, mas principalmente a China, para transferir produção para lá. Então, você tem hoje algumas grandes empresas no Brasil que é só fachada, que a produção está vindo da China, tudo etiquetado, bonitinho, como se fosse no Brasil. São vários segmentos que todos os produtos... Olha, eu fui uma vez em Amsterdã, no Museu de Ciência e Tecnologia, lá de interação científica. Na saída, eu vi a parte de souvenirs, aí eu fui ver. Não tinha um souvenir feito na Holanda, era tudo fabricado na China. Quer dizer, era uma coisa de ciência e tecnologia da Holanda, em que todas as lembranças que você podia levar de lá eram fabricadas na China. E isso é uma questão que aqui no Brasil, se a gente não se mexer, nós vamos entrar numa crise sem volta, porque a coisa vai... Você vê hoje, a China é 20% da manufatura mundial. O Brasil, que tinha 24% do PIB há 20 anos com indústria, caiu para 11%. Nós estamos na contramão, de costas, caminhando na direção contrária. Eu acho que a gente tem que buscar como é que a gente pode obter parcerias com a China para tentar sair desse buraco que nós fomos metidos e que parece que a coisa só piora, né? Bom, eu não quero ser pessimista, mas que realmente o pesadelo está bravo, tá, né?
Mas é isso, eu acho que tem muita coisa realmente para conversar sobre China, espero que a gente tenha outras oportunidades. E para encerrar assim, essa questão na área industrial, do trabalhador, do trabalho, tem uma questão que é central no debate aqui no Brasil, que é essa história da produtividade. Quer dizer, o debate é feito sobre salários no Brasil vinculado à produtividade do trabalho. Não se discute a produtividade do ponto de vista do capital. Então, tudo quanto é intelectual que eu conheço, tudo quanto é livro que eu conheço, só discute. Quer dizer, o trabalhador é culpado da incompetência do capitalista. Basicamente é isso. Quer dizer, se vocês pegarem de Delfim Neto a Malan, a quem vocês quiserem que tenham publicado sobre isso, a culpa da baixa produtividade é do trabalhador. O capitalista é como se não existisse. Quer dizer, todo o processo industrial é só o trabalhador, não tem o capital, né? Não tem a máquina, não tem. Aí os caras têm a cara de pau de dizer o trabalhador na Alemanha tem uma produtividade 20 vezes maior do que o trabalhador brasileiro. E como assim 20 vezes maior? Porque tem muito mais máquina. Então o problema não é o trabalhador, o problema é que o capitalista não investe, não coloca máquina para aquele trabalhador produzir muito mais. Então esse debate da produtividade no Brasil é um debate sacana da maneira como ele é feito. Ele é desonesto intelectualmente e isso prejudica a gente, porque é jogada na cara do trabalhador que, como ele tem uma baixa produtividade, ele não pode ficar reivindicando salário maior. Ele é improdutivo, né? Então, essa é uma sugestão aí para a gente começar também a ir para cima, ter mais argumentos nesse debate. Muito obrigado. Espero que a gente possa voltar a se encontrar aí em outros momentos, sei lá, discutir Coreia, discutir Japão, né? Um abraço. Outro professor, muito obrigado também ao senhor, a participação aí do professor Elias. Nós estamos encerrando a nossa live, agradecendo a participação de todos e todas, e rapidamente eu vou chamar o nosso companheiro, o secretário-geral da FIT Metal, Wallace Paz, para fechar o chave de ouro. Wallace. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer aí, Francisco, a sua condução do processo, ao Marcelo, a Raimunda, que, obviamente, abrilhantaram aí as exposições com as suas perguntas e as suas observações. Dizer para os companheiros, tanto o professor Vladimir quanto o professor Elias, que os companheiros tiveram uma excelente apresentação, né? Foram bastante esclarecedoras, trouxe para nós conhecimentos dentro de uma série de contradições que existe hoje no entendimento do qual é o papel que a China exerce, tanto no seu país quanto para o mundo, e, obviamente, convidá-los para próximas oportunidades, porque, de fato, esse debate ele é bastante necessário, demanda um aprofundamento maior. Sabemos que o tempo aqui ele é insuficiente para que a gente possa ter uma condição melhor, né, do desenvolvimento das ideias, mas esperamos em outras oportunidades poder contar com as pessoas como vocês que traz para nós uma condição melhor de conhecimento do qual o significado que a China tem para o mundo. Esse debate que o professor encerra aí com a questão da manufatura da China, que tem hoje um poder enorme sobre a sua condição, né, o papel que o Brasil tem, que a cada período vai reduzindo mais ainda, né, e essa contradição sobre a lógica da produtividade, ele é um tema extremamente também importante. A gente pensa em desenvolvê-lo no futuro, porque a federação, desde o seu nascedor, traz essa discussão sobre o papel e a importância da industrialização para o país, obviamente, para a economia, para o desenvolvimento do próprio ser, né? Enfim, e aí a gente queria já de antemão contar com a possibilidade de tê-lo participando de outras oportunidades junto a temas interessantes e importantes para nós, trabalhadores. Agradecemos e encerramos a nossa atividade de hoje. Acredito eu que, de forma muito positiva, com bastante companheiros e companheiras acompanhando essa nossa live aí pelas plataformas digitais, né?
Forte abraço, né, e contamos com a participação de vocês nas próximas. Obrigado aí.